Peço mais uma vez a atenção de todos os parlamentares para a sensibilidade do momento, transcorrendo para a bancada de São Paulo, a bancada do Paraná, a bancada do Rio Grande do Sul, que nós só temos duas opções, ou o texto da Câmara ou o texto do Senado, porque a matéria vai à votação nesse momento. Projeto de Lei Complementar número 6824 do Poder Executivo, votação em turno único do substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar número 6824, que institui o Imposto sobre Bens e Serviços IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços CBS e o Imposto Seletivo, cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária. Há requerimentos sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta. Para encaminhar a favor do requerimento, deputada Júlia Zanata. Requerimento de retirada de pauta. Agora, nós votamos um texto aqui na Câmara dos Deputados. Foi para o Senado. Algumas mudanças foram feitas. Voltou para a Câmara. O meu entendimento, por que do meu pedido de retirada de pauta? No meu entendimento, vários deputados aqui conversando, ninguém sabe o que nós estamos votando. O certo seria votar item a item, porque alguns pontos lá no Senado foram despiorados, porque não tem como melhorar como um todo, porque a reforma, para mim, toda é uma tragédia tributária. Tem gente que fala aqui em manicômio tributário, mas vai continuar o manicômio tributário. Então, eu entendo que é um assunto muito sério, que vai afetar a vida do mais simples ao mais rico, do trabalhador, do empresário, e nós precisávamos de mais tempo para discutir isso. Minoria orienta sim a retirada de pauta, presidente. E queria deixar o comentário aqui. Eu estou muito impressionado negativamente com tudo que esse plenário fez na questão tributária. Foi um atropelo atrás do outro, desde terminar com o teto de gasto, a criação do arcabouço fiscal, a reviravolta no CARF e agora a reforma tributária. Todas elas compradas pelo governo federal. É um absurdo o que estamos fazendo com o Brasil, impactos negativos e, além do mais, não tem nenhum impacto no equilíbrio fiscal, que é o que o povo está pedindo. Nada de impacto. É só um prejuízo futuro garantido para todos os setores da economia. Meus amigos, vamos votar sim para retirar de pauta. Obrigado, presidente. 289 não, 118 sim, de um total de 407 votantes. Passa-se a continuação de votação. Questões que envergonham a gente é armas e munições não entrarem, não serem taxadas, agrotóxicos não serem taxados, um imposto seletivo, e é por isso que nós temos ainda muito a melhorar, mas o que existia antes é muito pior. Por isso nós votamos sim. Não há possibilidade de votar sim pelas razões já alegadas. Então tem toda a questão do saneamento, inclusive eu recebi muitas entidades de educação preocupadíssimas com a questão da diferença de tributação e a distorção causada no contraturno. Conversei até com o deputado Reginaldo, ele falou para mim que manteve o texto da Câmara, se for no mesmo estabelecimento. A gente viu que aqui, assim, é um bando de puxadinho. Agora, o que não dá é para o Brasil inteiro para pagar esse benefício de 3,5 bilhões. Todos os estados vão se matar de trabalhar para dar mais um benefício para o Amazonas, com todo respeito aos deputados do Amazonas, mas todo cidadão brasileiro é igual e a gente não pode prejudicar uns em detrimento de outros, por isso é não. Maioria. Senhor presidente, evidentemente que a maioria vai orientar sim, apenas querendo deixar uma ressalva mais uma vez, presidente, conforme conversamos, que precisamos discutir a assimetria que foi causada da Zona Franca de Manaus com todos os demais estados comprometendo muitos institutos de ciência e tecnologia. Portanto, orientamos sim, mas vamos querer revisitar a matéria muito em breve. Orienta a minoria. A minoria, senhor presidente, orienta não,
nós somos contra essa reforma tributária, desde que ela chegou aqui na Câmara, sempre votei contra. Essa reforma ela não simplifica e ela ainda vai acabar acarretando a maior carga tributária do planeta. Então, senhor presidente, eu tive a felicidade de relatar a PEC 7 do deputado Luiz Felipe Bragança. Essa sim, nessa eu acreditava, uma verdadeira reforma tributária. A minoria orienta, não. Oposição, deputado Nicolas. Senhor presidente, a oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter então a Hungria, mas se tivesse até que ter o serviço da Hungria, até que eu votaria sim, mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui, e muito por conta, obviamente, do governo atual. Então a oposição se coloca-se com tranquilidade, não a essa matéria, porque nós já estamos vendo o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar um governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefícios a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. E aí é o quê? Aumento de tributo e corte de gastos onde mais precisa. E se posiciona com tranquilidade, não, senhor presidente. Presidente, Governo, como orienta. senhor presidente, encaminha o voto sim e com muito orgulho parabeniza todo o trabalho que foi feito nessa reta final pelo deputado Reginaldo Lopes, pelos assessores e todos aqueles que consolidaram com os demais parlamentares essa proposta, que ela tem um significado muito importante para o Brasil. Faz justiça tributária. Não é verdade que a alíquota é maior, pode até ser a maior do mundo, mas ela vai ser reduzida em função da realidade hoje. Portanto, a redução da alíquota, a questão dos mais pobres, a inclusão da carne na cesta básica, cashback para os mais pobres. Como é que essa proposta é ruim? Só quem não tem dimensão e nem compromisso com o país, que faz oposição por fazer, sem olhar para aqueles que mais precisam, pode fazer esse tipo de argumentação aqui dentro. Eu concluo, senhor presidente, é uma conquista histórica para o Brasil. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos, com a adoção do Imposto de Valor Agregado, o IVA, nós estamos já chegando atrasados. Isso já era para ter sido feito há muito tempo nesse país. Nós vamos ter um sistema que traz simplificação tributária. É a primeira questão. Segundo, transparência. Porque quando se fala aqui, nós vamos ter o IVA maior do mundo, ou vamos ter o IVA maior do que país A, do que país B, se é porque nós já temos muito mais e não sabemos quanto pagamos. Nós vamos trazer agora a transparência, para que as pessoas saibam quanto de fato estão pagando de imposto e quanto de fato estão pagando sobre produtos, serviços ou direitos desse país. Os deputados estão votando já e finalizando, concluindo aqui, portanto, a regulamentação da reforma tributária, ela que teve modificações apresentadas pelo Senado e, pelo que a Câmara concluiu de votação, fica o texto da Câmara como o prioritário principal, o aprovado aqui então pelos deputados. Está encerrada a votação. Saiu o menino. Sim, 314. Não, 117. Uma abstenção. Total de 432. Aprovada a emenda de redação número 2. Fica prejudicada a emenda de redação número 1. As emendas de redação número 3 e 4 foram inadmitidas. Em votação, a redação final, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai à sanção. Parabéns a todos que participaram. Próximo item.